a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Vitamina B, um podcast onde juntos vamos renovar as nossas energias, sempre com uma boa dose de bênção, bíblia e bom humor. O meu nome é Virgílio e hoje, neste episódio inaugural, vou partilhar um pouco da história por trás deste projeto e também aquilo que o futuro nos reserva. Este projeto remonta a 2022, quando me surgiu pela primeira vez a ideia e o desejo de fazer algo no meio digital que pudesse impactar vidas, que pudesse levar algo, acrescentar algo à vida das pessoas que pudessem ser alcançadas por mim. A primeira ideia, meia tosca, foi a de fazer a leitura completa da Bíblia e fazer vídeos dessa leitura para o YouTube, para que as pessoas pudessem ouvir e acompanhar o vídeo com essa leitura. Percebi de forma breve que não faria muito sentido, já existem audiobooks da Bíblia e já existem outras pessoas que se dedicaram a fazer esse conteúdo com extrema qualidade, então não haveria muito a acrescentar nesse meio. Depois, olhando para aquilo que outros estavam a fazer e que durante a pandemia foi muito comum, era comentários à atualidade, com um olhar cristão. Mas já havia tanta gente a fazer que eu achei que iria apenas ser mais barulho na internet e decidi que não seria isso. Depois pensei, e que tal estudos bíblicos ou reflexões bíblicas? Mas eu isso já faço na igreja e acredito que é algo que tem um propósito específico para um público específico. É algo que eu faço na minha igreja, para as pessoas que eu conheço diretamente, e é difícil criar estudos bíblicos que não sejam maçudos e que sejam abrangentes para toda a gente. E então acabei por ficar um pouco de fora, acabei por optar por não avançar com o projeto, guardá-lo na gaveta, mas o desejo continuou. Apenas fiquei a aguardar que pudesse em mim surgir uma ideia que realmente tivesse pernas para andar. A vida continuou e uma das coisas que mais gosto de fazer na vida é conversar, trocar ideias, debater ideias. Continuei a fazê-lo com muitas pessoas e entendi ao abordar pessoas, tanto da igreja como fora da igreja, de todos os meios, de todas as plataformas sociais, entendi que existe uma necessidade muito grande na nossa sociedade de conseguir aproximar aquilo que a Bíblia ensina, a sabedoria que a Bíblia nos traz, de um público que não está propriamente interessado em fazer cursos de teologia. Eu sempre fui comunicativo, sempre gostei de encarar problemas, sempre gostei de falar com os outros e as pessoas costumam encontrar-me à vontade em abrir-se comigo e buscar soluções, buscar às vezes respostas, ou até mesmo só um ombro amigo que ouve e tantas vezes, não tendo o que dizer, não tendo o que acrescentar, ajuda apenas a descomplicar, ajuda apenas a desmultiplicar o problema na cabeça e a torná-lo numa coisa mais fácil de encarar, mais fácil de viver. E ao longo do tempo que fui fazendo isto, em que eu passei pelas minhas frustrações, ajudei outras pessoas a passar pelas delas, e em que tantas vezes dei por mim em situações em que as pessoas não conseguiam encontrar soluções para os seus problemas, por dois motivos. Primeiro, porque muitas vezes não entendiam o problema ou a origem do problema. E o segundo, porque muitas vezes a solução teoricamente é fácil, teoricamente surge logo na cabeça, mas depois aplicá-la na nossa vida, aplicá-la no contexto onde estamos inseridos nem sempre é fácil. E falando mesmo de pessoas que partilham a fé comigo, que me diziam coisas como: Virgílio, eu sei o que a Bíblia diz, eu sei na cabeça o que é que eu deveria sentir, o que é que eu deveria fazer, mas eu neste momento não consigo aplicar, neste momento eu não consigo viver, neste momento eu não consigo que aquilo que eu li, aquilo que eu sei que seria a solução, se torne a minha vida, se torne uma solução prática. E à medida que isto foi acontecendo, eu fui entendendo novamente o propósito que me poderia trazer aqui para o podcast. E voltei a abrir a gaveta. E percebi então, depois de pensar muito, depois de meditar, abri a gaveta novamente e entendi que há algo a fazer, há algo que podemos fazer. Entendi que há algo que é necessário fazer. É preciso de uma forma prática levar os ensinamentos e a sabedoria bíblica para um contexto prático, do dia a dia, para a louça que tantas vezes não apetece lavar, para o trânsito que nos deixa o cabelo em pé, para aquele colega de trabalho que, se não aparecesse, trazia benefício, para aqueles dias em que os nossos filhos nos deixam cada vez com mais cabelos brancos. Nessas coisas do dia a dia, onde é necessário muito mais do que ler Bíblia e entender Bíblia. É preciso entender como viver a Bíblia. É preciso entender como estas pequenas coisas
insignificantes em si só, mas que no nosso cotidiano, de forma repetida, trazem grandes prejuízos, grandes cansaços, grandes desânimos. E como podendo atacar cada uma dessas pequenas coisas, se conseguirmos ir resolvendo, se conseguirmos ir melhorando, iremos colher grandes resultados na nossa vida. Mas agora que já falei um pouco do porquê de ter criado este podcast, vem agora a parte mais interessante, que é Virgílio. De onde surgiu vitamina B? De onde veio este nome? E deixem-me dizer-lhes que uma das coisas que mais me preocupava era o nome. Como a maioria de nós, quando queremos fazer algo na nossa geração, foi para o YouTube, foi para o Google, para o Reddit, foi para vários sítios onde poderia encontrar a sabedoria dos internautas. E uma das coisas que se encontra sempre que se tenta arranjar um projeto digital é: tens de ter um bom nome, um nome apelativo, um nome único, algo que se possa tornar numa grande brand. E a verdade é que, não sei se já deram conta pela conversa desde o início, imaginação não é propriamente o meu ponto forte. Se alguns estão a olhar para o nome vitamina B, com o pouco já ouviram e achar: Virgílio, o nome podia ser melhor. Então deixem-me que eu lhes diga qual foi a primeira ideia que eu escrevi no papel. A primeira ideia, assim como a primeira ideia que eu tive para trabalhar no mundo digital era má, este nome, se não era pior, era igualmente mau. A primeira ideia que eu tive chamava-se Bibliar os problemas do dia-a-dia. Tentando desta forma trazer a Bíblia como um verbo, ou seja, não só ler, não só conhecer, mas aplicar a Bíblia nos nossos problemas do dia-a-dia. Mas rapidamente também percebi que isso não tinha como ficar no ouvido de ninguém, nem como um arroba no Instagram, nem como um e-mail, nem mesmo como um canal do YouTube. Então voltámos para o dia-a-dia, voltámos para o cotidiano, na expectativa de um dia, numa epifania, surgir um nome que ficasse na cabeça, um nome que fizesse sentido e, acima de tudo, um nome que pudesse verdadeiramente ter um significado profundo acerca daquilo que eu queria trazer às pessoas. E então, na busca por um nome perfeito, em que eu pensava, todos os dias eu tenho o hábito de dedicar alguns minutos a pensar num tema que eu preciso de resolver na minha vida. E então, durante muito tempo, esses minutos que eu dedico no meu dia para pensar acerca de um tema foram dedicados a este nome. E passou muita coisa na cabeça e em algumas das vezes fiquei apenas com a cabeça em branco. Mas num belo dia no meu trabalho, enquanto fazia um scroll no meu LinkedIn, enquanto interagia com algumas das pessoas que eu sigo e que acho que acrescentam naquela plataforma, vi um artigo científico que tinha por título Vitamina B, o complexo responsável por gerar e gerir energia no corpo. E assim que acabei de ler essa frase, a minha mente inundou-se de ideias. Depois de haver tantos anos no contexto de igreja, a letra B inundou a minha cabeça com palavras que estariam ligadas: Bíblia, bênção, Belém, bem-aventurado, Betel. E ao ver que havia tanta coisa, eu pensei: então, se a vitamina B é responsável por gerar e gerir a energia no nosso corpo físico e exterior, então eu conheço várias coisas que começam com a letra B, que são responsáveis por gerir e gerar energia interna em nós. E então, aqui estava a ligação que eu precisava. Desta forma, eu penso que o nome ficou bastante adequado, tem o seu interesse. Poderá acontecer de pessoas acharem que isto é um canal de fitness ou de nutrição, mas a verdade é que o que eu quero é que nós possamos verdadeiramente também alimentar o nosso interior, que possamos entender que é necessário mais do que alimentar apenas o estômago, cuidarmos também da nossa alma, do nosso espírito e podermos encarar os problemas do dia-a-dia sempre com uma pitada de humor, sempre com uma resposta que vem da sabedoria que eu creio ser a mais poderosa do mundo, a sabedoria bíblica. Virgílio, Bíblia, já falaste tanto de Bíblia. Isso quer dizer que este podcast é exclusivo para crentes? Bem, essa resposta eu tenho de responder: não. Aliás, a ideia não poderia estar mais longe da verdade. Este podcast é para todos aqueles que querem ferramentas para encarar o desânimo e desgaste que as pequenas coisas do dia-a-dia causam em todos nós. Então, quer seja um crente veterano com mais de 40 anos de igreja, ou alguém que nunca abriu a Bíblia, ou nem sequer entrou numa igreja, fica o meu desafio de juntos encararmos o mundo de uma forma mais prática, leve e, no processo, conseguirmos recarregar as nossas baterias, viver uma vida mais energética, mais feliz, mais alegre, mais disposta. Então, eu volto a dizer: não, este projeto não é apenas para cristãos, não é apenas para pessoas que partilham a mesma fé que eu.
E embora muita da sabedoria venha, posso garantir é que não é um podcast onde vamos fazer dissertações ou estudos bíblicos. É apenas uma conversa leve, onde eu vou pegar naquilo que eu tenho aprendido, na maneira como eu consigo viver a vida, na maneira como eu encaro tantos destes pequenos problemas, e muitas vezes até problemas que eu ainda não consigo resolver, mas que vou também aproveitar para descobrir soluções e juntos chegarmos mais longe. Então, independentemente se é crente ou não, se processa a mesma fé que eu ou não, ou até mesmo se tem outra visão espiritual diferente da minha, eu convido a comigo explorarmos este mundo e juntos podermos continuar a crescer. E é chegada agora a hora em que eu vou falar um pouco sobre mim, para que possa também saber quem está por trás da voz, para que possa entender quem é este Virgílio que se apresenta e que já disse tantas vezes o seu nome. A verdade, este Virgílio é um jovem, já na fase dos cabelos brancos, que insistem em aparecer, casado com a melhor esposa do mundo e pai de 2 rapazões super energéticos, alegres e risonhos. Servo de Deus, ativo na sua igreja local e onde tem o privilégio de ensinar e pregar a palavra. Profissionalmente, desde cedo que tenho trabalhado com comunicação. Aos 18 anos, o meu primeiro emprego foi trabalhar num call center. E embora seja uma experiência laboral que tenha muitos desafios, foi também uma ferramenta muito importante para o meu desenvolvimento comunicativo. Nesta altura em que eu trabalhei, durante um período de aproximadamente 2 anos, eu tive a oportunidade de falar com todo tipo de pessoas, dos mais novos aos mais velhos, pessoas mais letradas, menos letradas, do sul e do norte, pessoas completamente diferentes, com necessidades diferentes, dificuldades diferentes, mas que todas tinham sempre questões, perguntas ou dificuldades que precisavam de ser resolvidas. E esta diversidade toda de pessoas ajudou-me a entender que as soluções, geralmente, elas são mais gerais que aquilo que nós pensamos. Que muitas vezes o problema do mais novo e do mais velho passam por soluções bastante semelhantes. Muitas vezes a pessoa que não estudou e aquele que terminou todo o seu ensino precisam do mesmo conselho para alcançar um resultado positivo. E então, ao passar pelas mais diversas áreas na área de comunicação em call centers, eu comecei a perceber cada vez mais de que os nossos problemas, eles são muito mais parecidos que aquilo que nós muitas vezes pensamos. E ainda que muitas vezes, em áreas de atuação diferentes, em áreas da nossa vida diferentes, em momentos diferentes e com causas diferentes, as soluções podem ser colocadas em prática para todos da mesma forma. Podemos todos conseguir resolver os nossos problemas, pegando numa base, pegando numa sabedoria elementar que depois ramifica dentro das nossas situações peculiares. No decorrer desta jornada, ao longo da minha vida profissional, que na sua maioria passou por andar de telefone na orelha, muitas vezes foi mencionada a minha boa qualidade comunicativa e a minha voz radiofónica. E sim, se ainda havia dúvidas, não foi só nem a minha mãe, nem a minha esposa que disseram. Então, eu gosto de acreditar que é verdade. E percebi também, com várias pessoas dizerem-me isto, que já não se tratava apenas de algo construído, mas que se trataria de um dom. E dessa forma eu acho que é responsabilidade nossa colocar os nossos dons ao serviço de Deus e daqueles que nos rodeiam, para que possamos todos ir crescendo e todos alcançar novos patamares na nossa vida. Dessa forma, achei que a forma mais adequada de alcançar aqueles que precisam de uma palavra amiga, de uma solução, de encontrar o seu caminho, ou até mesmo só de entender que existem outras pessoas a passar pelo mesmo e no final do dia perceber que vai dar tudo certo. O podcast tem a vantagem de que eu estou a falar e embora eu esteja a gravar sozinho e no silêncio, eu tenho a certeza que esta gravação vai encontrar alguém que vai estar a ouvir, que me vai estar a dar atenção e que vai ser possível criar aqui uma comunicação. E então, com todas estas experiências que eu passei, eu entendi que uma das formas mais impactantes de alcançar alguém, por tanto trabalhar ao telefone, é quando há uma conversa, ainda que seja só digital, no 1 para 1. E com este podcast é isto que eu quero. Eu quero poder ser a sua companhia, eu quero poder viver os nossos dias juntos, ajudá-lo nas suas dificuldades. E eu acredito que há caminho aqui para nós podermos juntos viver dias melhores. Por vezes a sua situação pode ser apenas a de alguém que precisa de ouvir uma palavra amiga, alguém que precisa de uma solução para o seu problema, precisa de encontrar o seu caminho que não tem estado tão claro, ou até mesmo só entender que há outro alguém do outro lado, que passa ou passou pelo mesmo. E no final do dia, aquilo que eu tenho para lhe dizer
será sempre que tudo vai dar certo. Vamos continuar a caminhar, vamos arranjar forças para encarar um novo dia, para virar a página e continuar a escrever capítulos da nossa história. O objetivo do Vitamina B é quebrar tabus e preconceitos. Então, o meu objetivo com o Vitamina B é verdadeiramente alcançar as pessoas. E pelo caminho, se assim for possível, quebrar tabus e preconceitos sobre a fé. Mostrar que há muito mais sobre ser cristão do que ir à igreja. Ser cristão é ter acesso ao livro das soluções mais bem escrito da história. Até os problemas que nós não temos e que talvez nunca vamos ter, tem solução escrita neste livro maravilhoso. Chegando já ao fim do nosso episódio de inauguração, o mais curto da história da Vitamina B, deixe-me dizer-lhe que quero deixar-lhe a promessa de que o meu objetivo vai ser sempre trazer luz e palavras que aquecem e fortalecem o seu dia-a-dia. Se gostou daquilo que ouviu, se gostou da minha voz, se está entusiasmado com aquilo que poderá vir no futuro através da relação que vamos estabelecer aqui, não se esqueça de subscrever o podcast, avaliar com uma review. Pode seguir-nos lá no Instagram, Vitamina B Podcast. Estamos também no TikTok, estamos também no YouTube. Eu creio que juntos vamos conseguir que os nossos dias sejam mais alegres, mais sábios e mais humorados. Fiquem bem e até ao próximo episódio.